Vou responder uma pergunta aqui que me fazem no YouTube e também no Instagram. Professor, por que o senhor não comenta sobre o debate em Sergipe, em Aracaju, aqui na sua terra, sobre as entrevistas dos candidatos e tal? Bom, se você não conhece de política no Brasil, né, se você é muito novo, como essas pessoas que acabaram me perguntando, fui ver ali, acho que elas têm o quê? Uns 20 anos. Então você não sabe que há pouco tempo atrás as coisas eram resolvidas aqui, era matando uns aos outros. Então se você procurar no Google sobre radialista gato em Lagarto, sobre acho que Joaldo da farmácia, e você procurar aí mortes de político em Sergipe nas eleições, você vai ver que é um bocado. Né? Segunda coisa que também adoram fazer lawfare. Você não sabe o que é lawfare? É processar os outros. Né? Você vai dizer que uma coisa que o candidato disse, aí o candidato é tão FDP que ele vai processar você. A terceira coisa é que tentam sempre jogar a pessoa no ostracismo. Tá? E se você não conhece, meu estado é desse tamanho assim, e se você for jogado no ostracismo aqui, você está correndo sério risco. Então, sim, por isso é que eu não falo sobre os debates e os coisas daqui. Também tem um outro motivo. A maioria desses caras que estão concorrendo são políticos profissionais. Esses políticos profissionais não têm nada em termos de comunicação, em termos de responder perguntas, de colocar uma argumentação, eles não têm nada de bom a ensinar aos outros. Então eu vou dar aqui um exemplo. Está o Boulos lá e a pergunta é feita: como é que você vai lidar com a GCM, já que a GCM não apoia você, a GCM está apoiando o Nunes ou o Marçal ou qualquer outro candidato de direita, já que o histórico da esquerda é de apoiar o bandido e não de apoiar a polícia. Aí o Boulos vai responder, né, como ele respondeu, acho que no SBT. Essa pergunta foi do debate do SBT. Eu tenho orgulho de ser do MST e de ter colocado 15 mil pessoas para morar. Passou o tempo inteiro e ele não respondeu merda nenhuma sobre a pergunta se foi colocada. Então, ao menos o Marçal, ele não tem esse tipo de resposta idiota. Então ele tenta responder aquilo ali, ele tenta fazer uma argumentação e ele tenta agrupar. Então vou dar uma ideia para você aqui. Foi feito também no debate do SBT uma pergunta ao Marçal sobre a Cracolândia. Na resposta dele, ele começa respondendo para agradar as pessoas, que ele tem que ajudar estas pessoas. Então ele começa dizendo isso, tem que ajudar essas pessoas. Depois ele culpa o Nunes, ele diz que o Nunes partiu de 3 ou 4 Cracolândias e hoje tem 40. Então foi incompetência do Nunes fazer isso. Aí durante a resposta dele ele coloca que tem que levar essas pessoas para o tratamento, que tem que chamar a igreja, ou seja, ele está agradando o cara que acha que esse cara daqui é uma vítima e que é um doente. Ele está roubando o voto do Nunes, dizendo que o Nunes é incompetente. Ele está dizendo que vai ajudar esses caras. Ele está dizendo que precisa do apoio das igrejas, então o pessoal das igrejas. Tá? Ele diz também que vai fazer os anjos da guarda, ou seja, ele vai contratar gente ou pagar pessoas para ajudar esses viciados. Então se tem 80 mil viciados, ele vai criar 80 mil empregos. Então as pessoas que precisam de emprego vão acabar também sendo... vamos dizer assim, sendo levadas a esse voto no Marçal. E no finalzinho, para não ter um tempo maior para ele falar, ele fala do Bukele, ele elogia o Bukele, e ele elogia o Bukele, se você não sabe, de El Salvador, dizendo que ele mostrou parte do caminho e que existe outro caminho. Ou seja, o pessoal que gosta do Bukele também se identificou com isso. Então as respostas do Marçal são mais apuradas, elas têm uma argumentação, elas têm um objetivo, e lembrando que ele não tinha essa pergunta, então isso vale muito a pena para você aprender, para você entender, de você ter esse raciocínio, de você saber que você está ali para atrair pessoas e dar uma resposta como essa. Você acabou respondendo parte da pergunta e fez o seu comercial atraindo. O que é que eu posso responder que vai atrair as pessoas? Porque é isso que eu quero no final. Eu quero atrair as pessoas, mas eu preciso também responder a pergunta. Ficar só aproveitando o debate para fazer o horário político, né, já que ninguém assiste mais horário político, principalmente depois que passou a ser 15 minutos. 15 minutos de horário político, não sei o que. O cara, foda-se, não vou assistir essa merda não. Aí o candidato sabe que vai assistir o debate e faz esse tipo de resposta idiota
como o Boulos ficam fazendo lá. Eu tenho orgulho de ser e fica fazendo lá um monte de merda, desperdiçando o tempo que ele podia estar realmente respondendo aquela pergunta e dizendo o que vai fazer, né? E lembrando, obviamente, a mídia também é uma bosta, tá? Não faz pergunta como deveria fazer para todo mundo e nem exige de todo mundo, né? Eles exigem do Marçal que ele mostre o plano dele, eles exigem do Nunes que mostre o plano deles, mas nunca exigem do Boulos, nem da Tabata, nem do Datena, tá? Talvez que eles achem que o Datena não achem não, eles são do mesmo meio, então eles sabem que o Datena é incompetente, então não vai pedir, mas sempre terminam não pedindo desse. Então são 2 pesos e 2 medidas, então fica difícil para você saber o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, já que um é exigido uma coisa e o outro não. Então, ao colocar esse tipo de informação, ao trazer esse tipo de Bukele, igreja, o Marçal ele está respondendo parte da pergunta e atraindo, e essa é a intenção do candidato no debate. A intenção do candidato no debate não é mostrar o plano dele, é tanto que ninguém nunca cobrou isso, nem nunca vai cobrar, né? A não ser que é para encher o saco. Marçal, diga aí o que, é que você vai fazer. Mas não chega para a merda do Boulos e pergunta a mesma coisa, tá? Porque é puta do Boulos, então não vai fazer isso. Então não tem isso aí, você tem que olhar e aprender. Olha esse cara daqui, olha como ele está atraindo essa pessoa com isso, olha como ele está atraindo tal pessoa com isso, tal pessoa com isso, tal pessoa com isso. Onde você vê esse tipo de coisa? Marketing digital. No marketing digital, quando você fala certas palavras, você está atraindo certas pessoas. Quando você usa certas imagens, você está atraindo certas pessoas. Quando você demonstra certos problemas, olha, o problema que eu quero resolver é X. As pessoas têm dificuldade em falar em público, as pessoas têm dificuldade em fazer argumentação, as pessoas têm dificuldades nisso. Então, vai ter um comercialzinho, por exemplo, e o pessoal tá trabalhando. Aí você, fulano, qual foi a ideia que você me disse mesmo aqui? Você falou comigo, agora fala com o chefe aqui. O cara... Você tem receio de falar em público, na hora H você não consegue falar, você é tímido. Então, isso é o problema, e eu tô falando com aquelas pessoas que têm esse problema. Esse problema de não precisar, porque elas não são palestrantes, elas não são políticas, tá? Pode ser um programador, mas quando vai chegar uma hora da carreira dela que ela vai precisar se apresentar para alguém, que ela vai precisar apresentar uma argumentação para alguém, e nessa hora é que ela vai precisar ter a habilidade. Então, é melhor que você tenha esse curso, é melhor que você faça tal coisa e tenha esta habilidade. Então ele vai mostrar a dor vai se conectar com o cara, a solução também. E pode ser que o cara se identifique com você, se identifique com o que você está propondo, se identifique com o tipo de curso que você está propondo para ele ali. Ele acaba se inscrevendo. Então se você olhar para o Marçal, você vai ver, caramba, olha só, as coisas que falam no marketing digital é o que o Marçal está usando. O Marçal está usando atenção, ele fala aqueles cortes que todo mundo fala, o Marçal está fazendo corte, o Marçal botou as galera para fazer corte, quem faz o corte do Marçal ganha o dinheiro. Então ele gerou atenção nesses cortes, ele gerou interesse pagando para botarem esses cortes aí, deixando bem falado esses cortes, né? Ele também está fazendo todas as partes de um desafio, toda hora ele desafia alguém, ele faz algo, então o Marçal ele tá e ele chama para ação, né? Faz o M, vamos mudar, nós, e não sei o que. Então o Marçal ele usa muito bem toda a base que nós vemos quando a gente vai estudar o marketing digital. Sou o professor Manuel, aqui do Kaizen, e uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, a depender de quando você estiver vendo esse vídeo. Curta, comenta, compartilha, mas principalmente comenta aqui o que é que você está achando do Marçal, o que é que você conseguiu aprender dessa ida do Marçal, dessa ida aí aos debates, dessas ideias que ele vai tendo aí, e você está vendo, olha, ele usa o marketing digital mesmo, olha, é isso mesmo, professor, isso que o senhor falou, o senhor está certo. Não, professor, não, o senhor está errado aí, o senhor falou besteira. Gostaria de saber de você. Até a próxima.